Você pode gostar do PDV, mas, cara, falando bem a verdade agora, você não percebe quando numa semana o seu companheiro de trabalho, o cara tá diferente, o cara não tá... Pô, você percebe. Então, eu acho que o Felipe Luiz olhou e falou, pô, beleza, ele tem grupo, tal, não sei o quê, mas, cara, o jogador também não é bobo. O jogador sabe quando o outro tá de má vontade ou não tá querendo treinar. O ponto contrário é esse aqui. O Bruno Henrique, ele defendeu muito. Vocês lembram? Sim. Na falou época que até se provar o contrário. Ele é titular e tal. Agora, eu sou um Michael da vida. Eu sou um jogador assim que... Pô, Luiz tô ali Araújo. no bom Luiz Araújo e tal. Eu olho pra um lado e falo assim... Pô, se eu não treinar, esse cara me expõe. Tem os dois lados. Ou seja, eu tenho que treinar forte, senão eu corro aqui um risco de... Não é uma situação, né, igual, mas parecida com a do Pedro. E ao mesmo tempo tem o lado do respeito também do treinador. Ó, esse cara aqui com ele você não engana. Mas eu acho que tem Comigo ainda... aqui você não vai enganar. Se você não treinar, você não vai jogar. Tem outro ponto ainda que falei há pouco. O Pedro foi companheiro do Felipe Luiz há 2 anos. Então, assim, o Felipe Luiz já conhecia o comportamento do Pedro enquanto jogador de futebol. Não como um treinador, como um cara que estava encerrando... O Felipe Luiz estava encerrando a carreira, mas estava tentando disputar em alto nível ainda com o Flamengo. O Felipe Luiz viveu a situação, Gabigol ou Pedro, quem vai ser titular? O Gabigol ficava no banco, ficava irritado. O Pedro depois se lesionou com a seleção brasileira. Ele acompanhou todo esse processo do Pedro também. E na minha percepção... O Felipe Luiz tentou conversar com o Pedro outras vezes, pela forma como ele falou nossa, beirou o ridículo. E ele fala assim, irritado, ele não fala, a situação do Pedro beirou o ridículo. Ele Ou fala seja, assim, não foi beirou do nada. o ridículo. Ele não assim, sentou eu acho aqui que e falou, ele, hoje eu vou descascar que ele já o Pedro. tentou conversar outras vezes. O Pedro não se atentou, e quando o Pedro fala assim, eu fiquei sabendo por membros do departamento de futebol que eu seria negociado. O Pedro deveria, enquanto jogador também, fala assim, olha, diretoria, e aí? Vocês vão tentar me negociar? Então, deixa eu conversar com outros clubes também. Ele sabe que no mercado brasileiro, no futebol brasileiro, ele tem mercado. Vários clubes têm interesse em contar com o Pedro. Mesmo ele voltando de lesão agora, uma lesão que afastou ele durante muito tempo dos gramados, ele ainda treinou pra se recuperar antes do tempo esperado. Então, assim, eu acho que o Pedro errou no aspecto de que foi por notícias da internet de que ele seria negociado e deixou pra lá e acabou meio que ferrando o grupo, porque querendo ou não, o Flamengo precisa dele. Ele pode não estar no seu alto nível, mas é um jogador que faz muita diferença. E eu tô com o PDV na questão do Felipe Luiz. Eu acho que ele acertou, ele foi sincero e falou. Porque mais cedo ou mais tarde iriam começar a falar assim, tá, o Felipe Luiz tá de marcação, então com o Pedro não coloca o cara pra jogar? É isso, exatamente. A questão ia ser, a culpa é do Felipe Luiz. A culpa é do Felipe nessa. Luiz que não escala o Pedro. Essa ia ser a justificativa. Enquanto isso, o Pedro que não tava treinando. Eu tô com vocês nessa, porque a gente fica aqui reclamando. Você viu que eles resgataram nessa história? Mas por que o cara não tá jogando? Aí a assessoria não dá uma explicação. Por que o Félix Torres não jogava? Por que o Ciclano do São Paulo não joga? Por que o cara do Palmeiras não joga? Se ninguém dá uma explicação, o Felipe Luiz, ele fugiu dessa linha. Claro que, o Pedro não vai gostar e tal, mas eu duvido que foi do nada. Eu duvido que o Felipe Luiz sentou aqui e saiu da linha. Ele deve ter conversado com o cara, deve ter falado, você tá abaixo, você não é titular. E pra mim o desconforto do Pedro mostra que ele quer ficar no Flamengo. Porque se o cara não tá nem aí pro clube... Ele não tem opção, Martelli. Ele não pode jogar em nenhum time no Brasil. Ele já tem fez 8 jogos, né? Ou vai ser vendido no Campeonato pro Brasileiro, pois sim. É. No Campeonato Brasileiro, ok. Agora, o contrato dele é até quando? E acho que o Flamengo não... O Pedro poderia ter 4 jogos do Brasileiro. O Flamengo não venderia o Pedro para um time da primeira divisão. Acho que não. Por uma questão política, por uma questão de filosofia. Pode ser. O Flamengo às vezes contrata jogador pra outro não contratar. Mas aí numa dessas... É tipo o Alexandre Matos, né? Contrata 3 times. Tem o ponto do que muita gente defende também, é que nessa situação você desvaloriza o jogador, é verdade. Mas treinador não é diretor de futebol. Não, mas eles trabalham de mãos dadas, né? Não necessariamente. Pô, óbvio. Você chega numa coletiva e você fala, não, o Pedro tá recuperado, o Pedro não sai do Flamengo. Não, nesse ponto sim. Né, eu tô falando mas isso. É que o treinador não tem que ficar preocupado se vai vender ou não o jogador. Claro, você tem razão. E se o cara tá mal mesmo, por isso que eu repito aqui, acho que o Felipe Luiz ele não chegou do nada e falou isso, chegou uma gota d'água. O Pedro vale 20, vale 25, não sei, hoje ele... Vocês venderiam o Pedro por quanto hoje? Quantos anos o Pedro tem? 26 ou 27, eu acho, ou 28. Ó... O tempo passa rápido. Eu acho que o preço aí que ele não curtiu mês que você ficou fora, né, 28. 15 milha de o euro. Gerson saiu A 25.
Por 25, é Pedro isso? sai a 15, hoje 17. De euros, eu acho muito. Atacante, né? É. Cara, hoje, acha muito? no futebol real, gente, O Garro não nessa teve coisa uma maluca. o mesmo do Gerson, o Garro teve do Zenit e o Augusto não o vendeu. Pedro hoje, com boa vontade, vale 10. Pode ser que ele valha 10 hoje. É Com verdade, boa pode vontade. Ser, pode ser mesmo. No mundo real, 8. Quanto que valeu o Sousa agora? Ah, Gabi, 12 você- milhões 12 milhões. O Sousa tava onde mesmo? no Nottingham Forest. Porque é um jogador que tá vindo... E assim, não jogou, tá? Não jogou. Quase não tem jogos Ele lá. tá fazendo um caminho então o Pedro- inverso do que o Pedro tá fazendo no momento. Mas é que você Instituto do fala Estevão. assim, agora, primeira mão, tá? Sousa ou Pedro? A gente não tem a amostra do Sousa. Pedro valeria mais. E vai ter que ter, né? Porque Não, não acho que tem o- ninguém acho pra que o- jogar. Não, mas o Pedro vem de um futebol inglês, ô Martelli. O Pedro, o Sousa vem do futebol inglês. Não é sobre a gente conhecer ou não. Sim, É sobre da onde ele tá vindo, eu acho. até aí, né? E pra onde o Pedro estaria indo, no caso do uma Qual é o nome venda, daquele entendeu? latera que veio pro São Paulo, que era do futebol inglês também, antes do Cedric? Jamal Não teve Lewis. Jamal Jamal Lewis. Lewis, grande Jamal Lewis. Você queria falar algo, Milhosa? Quero só Mas é o GG, hein, Nina? convidar o ouvinte a lembrar um caso que a internet resgatou de Felipe Luiz e Pedro. Não sei se vocês viram. Não. Pegaram um recorte de 2021 deles jogando videogame juntos. O elenco do Flamengo se reuniu, fez uma live jogando Call of Duty, né? Jogo de tiro. Sim. E o Felipe Luiz tem uma frase: Pô, Pedro, só pensa em ti, parece você no jogo. E eles Olha. eram companheiros de equipe, né? Então, Rapaz. pode ser que essa Como é que é? história... Repita essa frase Felipe aí. Luiz disse algo como: Pô, Pedro, só pensa em você, cara, parece no jogo, parece no futebol. Isso eles estavam jogando videogame juntos. Isso é uma rusga, hein? É, Gente, alguma isso aí, coisa aquela mais famosa antiga, né? brincadeira tem um fundinho de verdade, É, né? pois é. Uma coisa é você ser treinador e companheiro de equipe, mas a Gabi lembrou bem, você tá treinando com o cara, você joga com o cara dia a dia. Ele virou um técnico, tem o seu lado bom e tem o lado da cobrança. Eu vi o Felipe Luiz algumas imagens, o Felipe Luiz ele treina tipo junto, né? Ele tá marcando, ele tá conversando aí, ele fala em espanhol com o Arrascaeta, ele fala em português com os caras, enfim. Ele é muito louco, mas eu gosto. Ele é muito louco. Ele é muito louco. Acho que ele tem um começo é. bem interessante. Eu também acho. É. Eu gosto do cara que foge um resultados, pouco da curva. Desempenho e personalidade. E até por alguns momentos que o Flamengo jogou mal, ele teve uma postura interessante também.